E aí, gente, como é que vocês estão? Esse é um vídeo um pouco diferente, saindo um pouco do assunto internacional, para falar sobre o futebol brasileiro num todo. Até porque parece que a CBF não controla mais nada, e sim as federações. Mas vamos falar sobre isso. Antes de tudo, like, se inscreve no canal, passa no meu Instagram. Essa é uma ideia que eu estou botando em prática de falar um pouco mais sobre situações do futebol brasileiro, claro, sem deixar o Inter de lado. Vai ter vídeos diariamente também do Inter, mas alguns assuntos importantes do futebol brasileiro ou coisas de outros clubes em momentos, né, que a gente pode falar, eu quero começar a trazer. Então eu peço para você que gosta desse tipo de conteúdo, que quer me apoiar também, deixar o like, se inscreve, comenta aqui a sua opinião sobre o vídeo, vai me ajudar demais. A maioria que está assistindo esse vídeo, acredito eu, saiba que eu sou um colorado identificado, faço vídeos do Internacional, da torcida, mas eu quero trazer este assunto em pauta, tá? E o principal motivo desse vídeo é o calendário do futebol brasileiro e como as coisas vêm sendo tratadas na CBF. Até porque a informação do portal GE, né, o Globo Esporte, é de que Edinaldo Rodrigues ficará na CBF como presidente até 2026. O acordo foi firmado no STF na sexta-feira, dia 24 de janeiro. E é um ponto que a gente tem que tocar. O Edinaldo Rodrigues, ele foi muito mal e está indo muito mal ainda na CBF. E ele vai permanecer por mais um ano, né? 2 anos mais ou menos. A gente ainda está no início de 2025. E esses são pontos que a gente tem que tocar sobre o calendário do futebol, sobre a permanência do Edinaldo, o que ele fez para a CBF de bom e que a gente pode lembrar talvez nos próximos anos. Talvez uma gestão fracassada, sem títulos para o Brasil, sem disputar realmente nada. A gente não disputou a Copa América, a gente não chegou a ser favorito e era algo que acontecia sempre. Foi anos de vexame que a gente passou, anos que eu digo, não foi um ano. Faz tempo que o Internacional não, já estou tão acostumado a falar sobre o Inter, né? Que o Brasil não é a mesma seleção. E, obviamente, tem o pingo do presidente. E o presidente também está envolvido em questão de calendário, que é o que eu mais quero falar nesse vídeo. Porque o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele falou um tempo atrás, antes da partida contra o Novo Horizontino, se eu não estou enganado, pelo Campeonato Paulista, numa exclusiva para a TNT, né, sobre o calendário. E falou, olha, é rezar para a gente não perder nenhum jogador para a temporada, porque o calendário é muito apertado. O Palmeiras ele vem usando uma estratégia, né, o Abel Ferreira. Qual que é a estratégia? Ele bota 11 jogadores num time, num jogo, né, e depois 11 no outro jogo. Obviamente vai alterando durante a partida, mas são a equipe A e a equipe B, e eles vão revezando durante o jogo. Já outros clubes nem botaram os jogadores profissionais no campeonato estadual. O Flamengo foi para os Estados Unidos, o São Paulo foi para os Estados Unidos, claro, eles já retornaram, mas preferiram fazer a sua pré-temporada lá. E o Thiago Silva, do Fluminense, também falou um pouco. O Fluminense ele começou com um time reserva, totalmente reserva, e depois foi botando. O Thiago Silva falou, vale a pena eu sofrer xingamentos, tudo vale a pena. Minha família é lá em Londres. E qual foi o ponto dele? Gente, o Fluminense, se eu não estou enganado, ele se reapresentou no dia 8 de janeiro. Já foram mais de 5 partidas, foram em torno de 5 partidas do Fluminense. E não conseguiu vencer num time, obviamente, mais fraco, e recebeu xingamentos, um gramado ruim, e ele faz essa reflexão, vale a pena eu ficar aqui? E é uma coisa que a gente tem que sempre falar, porque a gente fala, olha, a gente tem bons jogadores no futebol brasileiro, mas a gente não tem jogadores exorbitantes. O que eu quero dizer um exorbitante? A gente não vê um Neymar, como agora tá vindo, vem pra cá pra jogar. Não! Eles vêm pra cá, às vezes só, uma experiência nova na minha vida, mas nada pra, olha, vou fazer um futebol competitivo. Muitas vezes não. Claro que tem jogadores que já vêm com uma ambição maior, mas a gente vê esses jogadores de uma expressão, um nome de expressão muito maior, vindo em final de carreira. O Neymar porque não conseguia mais no mercado europeu. Obviamente ele já tinha prometido voltar ao Santos, é um time do coração dele, por isso ele está retornando também. Mas é um motivo aí, ó, tá retornando porque ele prometeu voltar porque é o time dele, não porque é o futebol brasileiro em si. Outro, o Depay veio pra cá, ok, o Depay sim foi um jogador diferente que veio pra cá, acredito eu, ainda querendo mostrar seu futebol e olha, fazendo boas atuações. Só que a gente vê um Suárez no final de carreira, a gente vê um Thiago Silva no final de carreira, a gente vê esses jogadores tudo vindo no final de carreira, ficando 1 ano, 2 anos e acabou.
Então é algo que a gente tem que tocar. O calendário brasileiro, na minha concepção, ele atrasa muito para que jogadores de um alto escalão, alto nível venham. Claro, tem a questão de salário, tem a questão de valores, mas a gente pode valorizar o futebol brasileiro cada vez mais. A gente foi o nosso futebol brasileiro tem jogadores muito valorizados. Teve, pelo menos, um tempo atrás, jogadores muito valorizados. E a gente nunca conseguiu manter eles aqui para que o futebol brasileiro fosse um dos países com o futebol principal. A gente tem a Inglaterra, a gente tem a Espanha, a gente tem outros países que, olha, nem sempre foram os melhores como seleções, tendo um futebol nacional muito melhor para se assistir. E a gente tem que refletir, por que o Brasil não consegue isso? Sendo que o Brasil é um país do Rei Pelé, do melhor jogador da história, é o país de Neymar, é o país de Ronaldo, é o país de Romário, é o país de diversos jogadores, que, olha, foram um dos melhores do mundo. O Kaká foi o melhor do mundo, o Ronaldo foi o melhor do mundo. E aí eu penso isso e por isso eu trago esse conteúdo. A questão de calendário atrasa muito. E é um futebol que acaba ficando feio. É um futebol que a gente acaba tendo que botar times reservas. E as federações mandam no futebol brasileiro. Eu vou te dar um exemplo. Vamos botar que o campeonato começasse em março e acabasse em novembro. Qual que era a situação? Tira o estadual. Ou bota os times como Palmeiras, São Paulo, Inter, em cada um do seu estadual, Grêmio, Atlético Mineiro. Eu pego esses maiores times, tá? Numa segunda fase da competição, uma mais à frente, eu diminui para 5 datas o estadual. Obviamente não tem como. Mas tem que abolir, na minha concepção, de alguma maneira. Eu sei que é muito difícil para clubes de menor expressão. Então acredito que eles ainda têm que ter algo a disputar. Acho que o estadual para eles sim. Só que a gente vê um Palmeiras que vai ter um Super Mundial no meio do ano e tá tendo que poupar já agora no campeonato estadual para não perder jogadores para aquele Super Mundial, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa Libertadores da América. E não é só o Palmeiras. O Flamengo, que preferiu ir lá para os Estados Unidos fazer uma pré-temporada porque sabe que aqui no futebol brasileiro não tem por que jogar um campeonato carioca, que não vai te render receita, só vai te, obviamente, a bilheteria dos jogos, tudo mais. E olha, o Flamengo nem no Rio de Janeiro tá mandando seus jogos. Vai começar agora a mandar alguns, mas mesma coisa o Vasco. Não mandou no Rio de Janeiro algumas partidas. Porque o campeonato estadual é irrelevante. E a gente tem muitas críticas, a torcida faz muitas críticas, eu critico o meu time, o Internacional, e eu entendo o torcedor que gosta de criticar e critica, mas eu acho que a gente tem que ter paciência. As federações estão mandando no futebol. O Edinaldo não vai abolir com o campeonato estadual por conta das federações que vão dar voto para ele na próxima eleição. Se ele puder e se concorrer, ele vai ganhar por conta das federações. Sabe? Esse é o problema. A gente tem Edinaldo até 2026 aturando e a gente não sabe o que vai acontecer com a seleção brasileira, que é algo que eu nunca vi. Eu nunca vi uma seleção brasileira que me desse orgulho. Nunca vi. Pessoas viram Copa do Mundo, pessoas viram Copa das Confederações. Eu sou da geração que lembra do 7-1, eu sou da geração que lembra de eliminação para a Bélgica, eliminação para a Croácia. E olha, nem Copa América direito a gente vence. A gente não chega nem como favorito. Então eu acho que são pontos que a gente tem que tocar. Eu quero falar, tá, sobre o Fernando Diniz, que ele foi técnico da seleção. A gente sabe que ele ganhou uma Copa Libertadores da América em cima do Boca Juniors, passando o Internacional. Mas o Fernando Diniz é técnico nível seleção brasileira. A gente não superestimou ele. Ele não poderia ter pisado com a camisa da seleção na minha concepção. O Dorival já sim. Acredito que o Dorival não deu certo, ou deu certo, vai na concepção de vocês. Eu não gosto muito do Dorival ainda na seleção, mas olha, o Dorival eu entendo. Mas o Fernando Diniz merecia. Essa é a minha concepção. Aí ele vem, vai pro Cruzeiro. O Cruzeiro, ele é um time que quer um trabalho mais rápido, Pedro Lourenço, dono da SAF, porque precisa de resultados imediatamente, como muitos clubes do futebol brasileiro. Os treinadores não conseguem se manter. Acredito também que tem essa questão de calendário. O Fernando Diniz em si não é essa questão. São N fatores que fizeram ele ser demitido. Mas a questão de calendário faz muitos treinadores ser demitido, tá? Não tem tempo de treinar. Aí tu vai ver, são um mês. A gente vê 5 jogos. Até mais. Tem mês que a gente vê
Segunda não. Domingo, quarta, quarta, domingo. E aí? Quanto é que é o tempo de preparação? Quanto que é o tempo de treino? Da adaptação de um jogador que tá vindo de fora? Da crítica que ele vai receber se ele não conseguir um resultado imediato em 2, 3 partidas. Gente, eu quero lembrar do Borré pra vocês, no Internacional, que é um caso que eu acompanhei mais de perto. O Borré, ele começa errando pênalti, ele faz 1, 2, 3 partidas bem mais ou menos, perdendo gols na cara, e agora ele tá jogando muito bem. Pelo menos, quando eu vi ele terminando o ano, gostei muito. Quando eu vi ele lá em Bagé, achei mais ou menos, mas ele jogou no Beira-Rio, 2 gols, um de pênalti, sim, mas um outro que ele consegue se movimentar muito bem, é um jogador que ele sabe como é que faz isso por conta do tempo dele na Europa. Mas o nosso futebol é feio de assistir. O nosso futebol não tem graça nenhuma. Qual pessoa de outro país, e me diz um motivo, vai parar para assistir o futebol daqui? Quase ninguém. E não tem motivo, e eu concordo com as pessoas. Já a gente assiste a Champions League, a gente assiste o futebol europeu, e são coisas que a gente tem que refletir o porquê que a gente não consegue isso. Porque se fosse um futebol mais bonito, eu tenho certeza que a gente poderia ter mais receita com isso, ter mais visibilidade, e aí sim os clubes daqui também poderiam pagar salários mais altos. Claro que o nosso país em si é um país que a gente sabe a diferença do dólar, né, pro real. Sabe a diferença do euro pro real, e isso muda muito também no futebol. Acaba influenciando na moeda e acaba ocasionando. Mas com um futebol mais bonito, talvez a gente não consiga trazer o Messi, um Cristiano Ronaldo, mas consiga trazer uns jogadores de um patamar um pouco mais elevado, o que vai trazer mais visibilidade para o nosso futebol. Hoje o nosso futebol é um lixo. E aí tem muitos fatores. Tem jogo toda semana, que não é... Toda semana ok, final de semana, só que é quarta, domingo. A gente tem times precisando de resposta imediatamente e dando a louca, e aí o futebol acaba ficando feio, querendo ou não, porque não tem o tempo da evolução, aí já muda treinador e aí já tudo se perde de novo. A gente tem uma CBF que não ajuda em nada os clubes, só dificulta muitas das vezes. A gente tem campeonatos estaduais que acabam lesionando jogadores, desgastando jogadores, e o clube não recebe um centavo muitas das vezes. Então são muitos fatores que a gente tem que refletir pro futebol brasileiro. E por isso que eu trago esse vídeo. E eu quero saber se você gostou deste conteúdo. E se gostou, deixa aqui nos comentários que eu quero trazer mais vídeos desse estilo reflexivo sobre o futebol brasileiro e sobre informações. Como? Eu quero trazer um vídeo sobre o Neymar no Santos ainda. Quero trazer. Talvez não no momento do anúncio, talvez quando ele estrear pela primeira vez, jogar pela primeira vez, mas é um assunto que eu também quero trazer. E são coisas que a gente tem que falar sobre o futebol brasileiro, que não pode deixar totalmente morto. Mas claro, quando eu trouxer esses vídeos, eu também quero trazer no mesmo dia vídeos de internacional pro canal, de um setorista do Inter não morrer. Tá bom, gente? Like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui. Gostou deste conteúdo?